Bom dia, irmãos! Bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Me chamo Tainá, sou seminarista da Igreja Batista em Jardim Colonial. É um privilégio poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem nos ensinado bastante. Certa vez, eu assisti um filme que uma mulher jovem, ela sofreu Alzheimer precoce. Seus familiares, para poder ajudá-la, começaram a escrever bilhetes, colaram post-its perante a casa toda para que ela visse esse recado e se lembrasse do que ela precisava fazer. A lembrança é algo que é marcado pelo povo todo de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel, Deus ele sempre vai falar para o seu povo: lembre-se dos meus mandamentos, lembre-se da minha aliança, lembre-se de quando eu tirei vocês da escravidão do Egito. Lembre-se, sempre lembre-se. Então isso é marcado durante toda a história para o povo de Deus. E Pedro, na sua segunda carta, ele vai falar para os cristãos: lembre-se daquilo que vocês aprenderam. Nós vamos ler esse texto. Segunda Pedro, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois dessa minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. O contexto aqui de Pedro, porque ele está querendo que os cristãos se lembrem da verdade, se lembrem daquilo que eles aprenderam, da palavra de Deus, daquilo que eles viram, da morte e ressurreição de Cristo, da salvação que eles tiveram em Cristo, do perdão dos seus pecados. Lembre-se da palavra, da verdade, daquilo que é verdadeiro, porque os falsos mestres, eles estavam falando algumas doutrinas, estavam confundindo os cristãos, desvirtuando a doutrina. Então ele quer lembrar ao povo: lembre-se daquilo que é sólido, daquilo que é verdadeiro. Então nós só podemos nos lembrar daquilo que nós já sabemos. E é por isso que o povo sabe do que Pedro está falando. Pedro entende e sabe que eles têm conhecimento, mas Pedro quer ainda assim relembrar-nos. O povo e nós buscamos também às vezes aspectos de teologia, buscamos aquilo outro, assistimos várias lives, nós queremos ver vários devocionais, assistimos, e às vezes a gente se esquece dos aspectos básicos da vida cristã. Nós nos esquecemos de nos derramar a sós com Deus, termos o nosso momento a sós com Deus de devocional, momentos em que nós vamos falar com o nosso Deus, ler a palavra, se derramar ali diante de Deus, confessar um pecado em busca de arrependimento, ou dizer para Deus: Deus, eu não estou conseguindo, me ajude. É um momento ali em que você tem a sós com Deus. Às vezes você busca tanto seu coração ser tão confortado por pregadores, que hoje em dia tem vários na internet, e eu não acho isso errado, né? A gente pode buscar esses recursos, mas o que é importante também é nós nos derramarmos diante de Deus, ali ter aquele nosso devocional, nosso momento íntimo com Deus, se lembrar dos aspectos cristãos, lembrar de quem nós éramos, de quem nós somos hoje por causa de Cristo. Identificar algum pecado para poder lidar e pedir ajuda para Deus, para poder tratar esse pecado, lutar com esse pecado, que às vezes só você e Deus sabem. Mas é tempo disso, é tempo de nós nos lembrarmos e nós voltarmos a essas bases que nós temos, os pecados que nós lutamos, e confessar isso para Deus. E o segundo ponto no versículo 13 e 14, que Pedro vai mencionar que ele acha importante porque enquanto ele vive nesse tabernáculo desse corpo, esse tabernáculo do corpo, no que ele está querendo dizer, enquanto eu ainda estou vivo, porque ele sabe que um dia ele vai morrer,
e as pessoas dependem dele, estão ali seguindo as informações que ele tem passado, mas ele sabe que o período que ele tem aqui na Terra é curto. Então, as pessoas que nos ajudam a lembrar de Cristo ou lembrar nas palavras de Deus, elas nem sempre vão estar com a gente. Nós vivemos em alguns períodos e as pessoas, elas ou se mudam ou elas morrem, e a gente tem que se lembrar e buscar na fonte correta. Não dependermos das pessoas, mas sermos maduros de buscarmos a palavra de Deus. É importante, é muito bom nós termos a quem recorrer, uma pessoa, um líder, pastor, que vai poder nos orientar. Na célula a gente tem muito disso, de poder compartilhar uns com os outros, orarmos uns com os outros. Tiago vai nos dizer que a mutualidade cristã é boa e nós precisamos uns dos outros. Mas a maturidade cristã, ela se desenvolve na sua dependência de Deus, no seu momento em que você tem a sós com Deus. Nós precisamos parar de sermos somente recipientes da palavra de Deus e também começarmos a ser canal de Deus para poder fluir através daquilo que Ele tem nos ensinado e alcançar outras pessoas. Às vezes a gente busca muito das pessoas, depende muito das pessoas, depende muito dos nossos líderes, depende muito do pastor, depende muito do meu mentor, da célula, né? Do meu aquele que me discipula. E a gente precisa entender que a gente tem a fonte também, que é Jesus Cristo. Nós podemos compartilhar, mas que nós possamos buscar na fonte que é Cristo. Nós precisamos depender de Deus, não das pessoas, porque as pessoas, elas realmente não são para sempre. Precisamos então nos lembrarmos, precisamos criar essa maturidade de entendermos para poder também transmitir isso a outras pessoas, para que isso flua. Se nós não fizermos isso, nós nunca seremos mordomos de Deus, mordomos de quem Ele nos fez para sermos, da sua palavra. E o terceiro tópico está no versículo 15. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. O esquecimento, ele vem com o tempo, se nós não nos esforçarmos para sempre nos lembrarmos, de fazer esse exercício diário, de sempre lembrarmos, de cada dia buscarmos a Deus, de colocarmos diante dele, de nos derramarmos diante de Deus. A cobertura espiritual de Deus, ela é suficiente em nossas vidas. Cristo, ele é suficiente para nós e nós precisamos depender dele. Nós não precisamos depender das pessoas. Inclusive nós, às vezes que trabalhamos para poder discipular alguém ou estamos na liderança dessa forma, às vezes a gente pensa também que as pessoas, elas dependem de nós. Mas na verdade não, nós somos apenas aquele canal de Deus para transmitir a mensagem dele. E nós devemos tornar as pessoas não dependentes de nós, mas dependentes de Cristo. É importante que Cristo apareça, que as pessoas dependam da palavra de Deus. Você sempre precisa se lembrar, Cristo, ele é suficiente em nós. Lembre-se, a falta de lembrança é uma omissão. A gente precisa se lembrar das verdades que um dia nós aprendemos, lembrar e até transmitir para as outras pessoas. Tenha mentores, tenham pessoas que te discipulam, que te ajudam a ser mais parecidos com Cristo. Mas tenha também em mente que as pessoas, elas são passageiras e que a gente precisa se lembrar das verdades descritas na sua palavra. Mesmo que nós tenhamos pessoas ao nosso redor que nos ajudem, a responsabilidade de lembrar e ter um relacionamento com Deus através da sua palavra é nossa. Que possamos então nos dedicarmos ao Senhor, colocar diante dele todas as nossas angústias, as nossas felicidades, tudo aquilo que nós precisamos, dependendo dele, confiando nele e na sua palavra. Lembre-se das verdades. Nunca se esqueça de quem Deus é e daquilo que Ele fez e faz por nós. Quero orar pelos irmãos. Senhor, obrigada, porque o Senhor deixou a sua palavra, ó Deus, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós.
Nos ajude a lembrarmos, ó Deus, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Nos ajude a lermos a sua palavra, nos deliciarmos na tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a confiarmos no Senhor, a depender exclusivamente do Senhor. Obrigada porque o Senhor tem levantado pessoas, líderes, discípulos, Pai, pastor, para poder cuidar do nosso coração. Nos ajude, ó Pai, a termos como mentores, mas também, ó Deus, nos ajude a dependermos somente do Senhor, pois o Senhor, ó Pai, é suficiente em nós. Ó Deus, muito obrigada, em teu nome que eu oro. Amém.